Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Voltando aqui agora para nossa terceira semana de atividades e nessa semana o nosso tema é sobre os micro-organismos, especificamente falando dos fungos, tá? Então vamos lá. O título do nosso texto é Os Fungos, e aí a gente vai começar a ler e eu vou explicar para vocês como fazer as questões, ok? Então vamos lá. Fungos são seres vivos que podem ser formados de uma única célula. Nós vamos ainda trabalhar o que é célula mais para frente, tá? Então não se preocupe em saber exatamente isso, ok? Porque aí a gente vai entrar num assunto que é um pouquinho mais para biologia e a gente não está discutindo isso agora, tá bom? Então não se preocupem, é só uma informação, tá? E aí eles dão aqui no texto, o autor do texto nos traz alguns exemplos de fungos que podem ser formados por uma única célula ou por várias células. E aí a gente tem os exemplos aqui, como as leveduras, né? A levedura é um exemplo de fungo que é produzido, né? Que ele se forma em uma célula só, e o cogumelo e os bolores são fungos que se formam por várias células. E aí, tem algumas imagens ilustrativas aqui que podem nos ajudar, tá? Porque, ó, a levedura, deixa eu só passar para cá, que aí vocês conseguem ver. Aqui, ó. Essa imagem que você está vendo à sua esquerda, ela é de uma levedura no microscópio. Por quê, gente? Fungos é algo que a gente não consegue ver a olho nu. Algumas bactérias também não. Quando a gente fala por que são micro-organismos, porque eles são muito pequenos, apesar de serem organismos vivos, ok? A gente não consegue ver com o nosso olho, isso que se chama olho nu. Então a gente precisa de ajuda para enxergar. E geralmente é feito por microscópio. Então aqui tem uma imagem ampliada do que é uma levedura, ok? Do seu lado esquerdo da tela. E do seu lado direito, que eu vou tirar minha carinha daqui, tem a imagem dos cogumelos, tá? Que é o que a gente falou, que é por várias células. Os bolores, sabe quando você tem alguma coisa em pão? Pão é uma coisa que acontece bastante. A gente compra muito pão, às vezes, e aí ele fica em casa e ninguém come. Quando você vai, tem uns negocinho preto no pão, aí você fala assim, esse pão tá bolorado, ou esse pão tá bolonhento. Várias palavras a gente usa, né, do senso comum para falar que tá bolorado, ou que tá bolor, né? O bolores é esse fungo que ele cria quando as coisas estão entrando em decomposição, geralmente comida. Então ele sempre tem cor diferenciada, jeito diferenciado, porque depende muito do alimento ou enfim do que ele está decompondo ali, né? Mas esses fungos eles já ficam ali naquela comida e a partir daquele momento a gente não pode mais comer, não está mais apropriado para consumo, tá? Então, esses bolores a gente vê muito em comida estragada, tá? Então, vamos lá. Aqui tem as descrições das imagens, tá? Ó, leveduras são fungos unicelulares de forma ovada. Então, eles têm uma forma oval, ok? Essa é uma imagem colorida artificialmente aumentada em 3.200 vezes, para você ter uma noção de como é pequeno e a gente não consegue ver sozinho. Aí aqui tem a descrição da imagem dos cogumelos, tá? O diâmetro do chapéu, esse chapéuzinho aqui que tem na cabecinha do cogumelo, é de 10 centímetros, tá? E eles são fungos formados por várias células, ou seja, eles são pluricelulares. Essas são nomenclaturas que vocês vão aprender daqui um pouco mais para frente, tá? Tá muito cedo para aprender isso. Mas é bom a gente sempre, é uma coisa que a professora sempre fala para vocês, né? Vocês têm que ouvir o nome científico das coisas, não só o nome que a gente costuma utilizar no dia a dia, tá? Para vocês irem fazendo uma associação das coisas. Então, ó, eu tô aqui falando para você que levedura
ele é um ser unicelular, porque ele é formado por uma única célula. O cogumelo, ele é um ser pluricelular, porque ele tem mais de uma célula. Quando você for aprender sobre célula, você vai lembrar disso, entende? Então, fica tranquilo em relação a isso, tá? As perguntas vão ser relacionadas ao texto e não vai ser relacionada a isso. Mas é sempre bom vocês saberem, tá? Então, vamos continuar. Às vezes, os fungos podem ser confundidos com plantas porque eles não se locomovem. Olha que coisa interessante. Você já parou para pensar que os fungos eles não andam e eles podem ser confundidos com plantas? Alguns podem até lembrar partes de plantas, como o cogumelo, por exemplo, né? Quem olha para um cogumelo e fala que ele não é uma planta? Olha o habitat dele, olha como é que ele tá, como ele se apresenta, não é verdade? Porém, ao contrário das plantas, eles não produzem seu próprio alimento. Então, o que diferencia um fungo de uma planta, gente? É isso. A planta produz o próprio alimento dela, que vem do sol, da fotossíntese, enfim. E os fungos não, né? O alimento dele é o que ele consome ali perto, tá? Então, já deixa esclarecido isso. A maioria dos fungos se alimenta de restos de seres vivos, como folhas ou animais mortos. Assim como as bactérias, os fungos são importantes na decomposição da matéria orgânica. Tá? Então, quando a gente fala em decomposição, que é o que a gente veio trabalhando com vocês durante esse ano, a gente sempre fala em bactérias e fungos, certo? Como se eles fossem sinônimos. Eles não são, mas eles têm funções específicas dentro desse ciclo, né? Que a gente está trabalhando com vocês. Então, é sempre importante falar de um e do outro separado para vocês saberem, né, qual é a diferença e o que cada um deles fazem, tá? Mas ambos são muito importantes na questão da decomposição. Então, ó, os fungos se alimentam de restos de seres vivos. E aí, gente, ser vivo não é só um animal, tá? As plantas também entram como um ser vivo. Então, eles se alimentam de folhas, por exemplo. Ok? Aí, o último parágrafo fala o seguinte: alguns fungos vivem associados a raízes de plantas e as ajudam a absorver água e nutrientes do solo. Outros vivem no corpo de animais e plantas e podem causar doenças. Então, ó, existem fungos que têm uma serventia, vamos levar para esse lado, tá? Existem fungos que são úteis para nós, como por exemplo esses, que estão alojados em raízes de plantas e fazem com que elas absorvam água, porque a planta é uma coisa muito necessária para nossa vida, certo? Eles fazem a decomposição do que fica no solo, que também é uma coisa muito importante para a nossa vida, e outros, eles ficam no corpo de animais, de plantas, inclusive dos seres humanos, gente. Às vezes, o próprio ser humano tem um fungo que fica ali, que coça, que fica na pele, enfim, né? E podem causar doenças, né? Assim como as bactérias, os fungos também têm a sua os que são benéficos e os que são maléficos, ok? Então, a gente sempre tem que tomar cuidado com essas duas coisas, não considerar um mal, a gente não está aqui para dar juízo de valor, quem é bom e quem é mal, e sim para saber como é que eles atuam, tá bom? Bom, tá vendo? Ó, esse texto foi um pouquinho menor, tem bastante imagem, já para dar uma, né, aliviada, uma respirada, e agora a gente vai para as perguntas. E aí, é com as palavras de vocês, tá, gente? Mas tá tudo com base no texto e no que a professora tá falando, tá? Então vamos lá. Questão 1. Os bolores também são conhecidos como mofo. Você já viu algum? Então, isso é uma resposta o quê? Pessoal. Se você viu, você responde sim. Se você viu, se você não viu, você responde não. Se você viu, descreva como ele era e onde ele estava crescendo, tá? Então, se você viu alguma coisa com mofo, pode ser na rua, pode ser alimento, enfim. Se você já viu, descreve aqui. Se não, é só escrever não, ok? Questão 2. Os fungos são unicelulares ou pluricelulares? Lembra que a gente falou lá em cima? Vou até voltar lá e mostrar para vocês, ó. Fungos são seres que podem ser formados por uma célula ou por várias, tá? E aqui, ó, eles estão dizendo, né, ó,
Leveduras são fungos unicelulares, cogumelos são fungos pluricelulares. Então, essa questão aqui, ó, se eles são unicelulares ou pluricelulares, qual que será a resposta certa? Tá? Então, pensa bem, pensa direitinho para responder aqui, tá bom? E aqui a questão 3, os fungos podem ser confundidos com plantas? Segundo o texto, qual que é a diferença entre eles? E eu dei uma ênfasezinha, mas vamos voltar lá e ver de novo. Ó, nesse parágrafo aqui, ó, às vezes os fungos podem ser confundidos com plantas, porque eles não se locomovem. E alguns até podem lembrar partes, porém, ao contrário das plantas, eles não produzem seu próprio alimento. Então, quando pergunta por que eles podem ser confundidos com os fungos podem ser confundidos com plantas, segundo o texto. Isso é uma afirmação, ok? Qual a diferença entre eles? Então, a diferença é nesse parágrafo aqui, tá? Ó. Ao contrário das plantas, é isso, tá? Então, gente, ó, fica ligado, qualquer dúvida, ficou, não conseguiu fazer, professora, não entendi, me chama que a gente tira as dúvidas, tá bom? Beijo para vocês e até nossa próxima semana.